Olá, caras alunas e caros alunos. Sejam bem-vindos à terceira aula de língua portuguesa do 8º ano de escolaridade com o professor José Ramos Viana, no âmbito do programa Aprender e Estudar em Casa. Neste momento, vamos dar início à nossa aula, mas antes vamos conferir o que está no sumário da aula de hoje. No sumário, nós temos texto instrucional, consolidação da matéria da aula anterior, análise de textos, vamos falar ainda um pouco sobre as receitas, temos conteúdos gramaticais. Neste contexto, vamos falar sobre frases, estrutura da frase e também sua divisão em orações para que elas sejam classificadas. Portanto, é isso que nós vamos fazer hoje na nossa aula, mas antes, para vocês contextualizarem, nós vamos escutar ainda um áudio. Texto instrucional. Os textos que orientam o leitor para que ele faça algo são chamados de textos instrucionais. Nesses textos, costuma haver palavras que indicam as ações que o leitor deve executar, como faça, pegue, use e etc. Muitos textos instrucionais têm imagens que ajudam o leitor a entender o que deve fazer. Esse texto apresenta vários gêneros, podendo ser receitas, bulas, instrução de montagem de equipamentos e etc. Conforme vocês escutaram, o texto instrucional, neste caso a receita, é um gênero textual que apresenta duas partes bem definidas. Como já tínhamos falado na aula anterior, temos a parte dos ingredientes e a parte do modo de preparar, o modo de fazer. E a parte que consta o modo de fazer, ela é predominada pelos verbos no imperativo. E esses verbos no imperativo, para dar a sensação de persuasão, conselho, ordem, vem acompanhado sempre de função da linguagem, que é muito predominante neste tipo de texto, que é a função apelativa, porque é precisamente esta função que o imperativo tem, que é de apelar, para que a pessoa cumpra as instruções. Por isso, no modo de fazer, como já disse, está aqui assim bem claro, portanto, o modo verbal que expressa ordem, conselho, apelo, persuasão e muito mais, para que as pessoas possam seguir passo a passo a sequência dos procedimentos de qualquer orientação ou pedido que se queira fazer. Quando falo orientação, estou a falar dos procedimentos que devem ser executados a partir da leitura que o leitor faz do texto. Às vezes o imperativo vem substituído de outros modos, não é? Nós temos o infinitivo, que vai ajudar ou vai auxiliar o imperativo a realizar gramaticalmente todos os procedimentos, todas as ordens, conselhos, apelos. Temos também o conjuntivo, a presença do conjuntivo na realização do modo imperativo. E temos mais o presente e outras formas, e o próprio imperativo, não é? Portanto, uma receita pode apresentar outras informações, como grau de dificuldade, tempo médio de preparar aquilo que nós pretendemos, rendimento, calorias, etc. Pode ainda conter dicas para decoração ou para variações. Portanto, isso é o conceito. Agora, o que vamos fazer agora? Vamos ler o texto. Eu peço a vossa atenção, muita atenção neste momento, porque depois do texto nós vamos analisar o conteúdo do texto. Portanto,
temos aqui, logo no título, nem sempre uma receita pode ser acompanhada do título, mas neste caso temos um título, escondidinho de carne. Portanto, é essa receita que nós vamos executar hoje. Ingredientes: puré de mandioca, não vou ler tudo porque vocês estão a ver, portanto, sal a gosto. Sal a gosto significa o quê? Nós temos aqui os ingredientes e a quantidade deles que é necessária para a execução da receita. Sal a gosto quer dizer o bastante, quanto basta, não é? Não é preciso pôr sal em demasia, nem também em minoria, não é? Portanto, é isso que diz sal a gosto. Continuamos, temos outra parte, portanto, aqui também as outras indicações sobre a quantidade, não é? Em gramas, temos meio pimentão, portanto, 1/2 significa meio pimentão, não um pimentão inteiro. Temos copo, dente de alho, pacote, uma cebola, tomate. Portanto, são realmente dicas de ingredientes e sua quantidade. A seguir, vamos encontrar o modo de preparar. É no modo de preparar que vamos encontrar o tal texto escrito predominantemente com a forma verbal do imperativo. E eu disse que o imperativo pode realizar-se com auxílio de outros modos, nomeadamente o infinitivo, o conjuntivo e mais, não é? Mas concentramos só nesses três. Modo de preparar: em uma panela, colocar. Veja, repare, colocar, verbo no infinito, portanto, o R no fim. A manteiga, o sal, a mandioca, o leite. Depois de bem misturado, colocar outra vez o creme de leite e deixar, portanto, colocar, deixar, não é? E reservado. Depois, numa panela, colocar a carne seca e não sei o que, não sei quantos. Depois, não colocar sal. Não deve ser colocado o sal. Esse momento de influenciação sobre o leitor. O locutor exerce uma força sobre o alocutário para que o alocutário faça o que realmente ele pretende ou deseja. E a seguir, colocar em um refratário ou forma. Acrescentar por cima o puré, o requeijão e o queijo ralado. Levar ao forno, portanto, levar ao forno, momento quase final para a execução da receita, em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos, que é outra informação que é necessária, o tempo de realização da receita. Nós precisamos dessas informações. Na receita lida, o título é. Qual é o título? Vocês repararam que o professor falou do título. Lá em casa, qual é o título? Muito bem, muito bem. Alguém esteve muito atento e acompanhou. O título é Escondidinho de Carne. Muito bem. Qual é a estrutura do texto? Quais são as partes que constituem a estrutura desse texto? Vamos lá ver? Vamos lá ver? Ótimo! Bravo! Temos título, a seguir temos ingredientes, muito bem, portanto o título, os ingredientes e a sua quantidade. Depois, modo de preparar, que é a segunda parte do texto. Qual é o objetivo do texto? Afinal, com que finalidade nós vamos procurar uma receita? E qual é a finalidade da receita? Vamos lá ver. É só para a gente ler? Apenas isso? Fazer uma leitura? Não. Nós precisamos de algo. Nós precisamos de seguir os procedimentos. Por isso, a resposta está correta. Muito bem, lá em casa. Bravo! Então, é de levar o leitor ou o cozinheiro. O leitor sou eu, és tu, lá em casa, a mamã, o paizinho, qualquer um de nós que queira fazer qualquer receita. Portanto, é levar o leitor ou o cozinheiro passo a passo a obter sucesso na preparação da receita. Portanto, é preciso ter sucesso. Por isso, vamos
seguir todas as orientações do texto. Que tipo de linguagem foi utilizada no texto? Uma linguagem complexa? Uma linguagem difícil? Não. Portanto, que tipo de linguagem? Objetiva, clara, direta. Muito bem. E com a predominância da função apelativa, como já tinha dito no princípio. E por quê? Porque para o leitor compreender e obter o melhor resultado da receita. É preciso compreender e ter o melhor resultado. Identifique no texto verbos que transmitem ação. São vários os verbos, né? Primeiro verbo, colocar. A seguir de colocar, deixar. E depois de deixar, refogar. É preciso refogar. Depois, acrescentar. Vai pôr mais alguma coisa. E levar. Levar onde? Ao forno. Muito bem. E em que modo estão esses verbos? No modo imperativo, como já tínhamos falado, auxiliado pelo infinitivo. E, para finalizar essa parte de questões, que palavras foram usadas para indicar a quantidade dos ingredientes? Portanto, vimos várias, não é? Portanto, quais são? Portanto, um copo, gramas, xícaras, colheres, pacote, um dente de alho. Dente de alho, precisamente o alho tem dentes como nós. Portanto, um dente de alho, portanto, aquela parte do alho, uma só. Depois, temos meio pimentão e temos já essa parte resolvida. E depois, a última palavra, pitadas. Uma palavra que às vezes parece estranha, mas que temos que usar. Pitada de sal, uma pitada de pimenta, não é? Em colaboração com o que já foi dito, falar um pouco dos verbos. Portanto, dizemos acrescentar. Acrescentar, colocar. Acrescentar, colocar. Isto é uma forma de persuasão, não é? No modo imperativo. Mas podemos dizer isso de outra forma. É um modo imperativo auxiliado pelo infinitivo. Agora vamos ver o modo imperativo simples. Portanto, seria acrescenta, coloca, outro deixar, deixa. Portanto, exprime o quê? Exprime um conselho, um pedido, um apelo ou uma pequena ordem. Não é aquela ordem exagerada de submissão, mas de orientação. E, por causa disso, nós temos também uma receita pode apresentar outras informações. Já vimos outras informações do tempo, temos aqui várias receitas, portanto, grau de dificuldade, tempo médio de preparo, o rendimento da própria receita, se rende ou se não rende, se basta para todos ou não. Depois, as calorias, dicas para a decoração. Portanto, tem que ficar bonitinho, como está aqui apresentado. Nós vimos que predomina o tempo, o modo imperativo e as funções da linguagem, que já vimos a função apelativa. E vou escrever outra frase, e nesta frase agora, coloca a carne seca na panela. Coloca a carne seca na panela e faz o quê? Coloca a carne e refoga. Refoga em lume brando. Eu disse que nós íamos falar de estrutura de frases. Na verdade, existem duas estruturas em cada frase. Nós podemos ter frases com estrutura simples e frases com estrutura composta. Quando a frase tiver um núcleo verbal, dizemos que é uma frase simples. A oração seria oração absoluta. Para frases simples. Oração absoluta. Agora,
esta frase, quais são os núcleos verbais? Coloca um verbo na panela e refoga outro verbo. São dois verbos. Quando a frase tiver dois verbos, significa que ela tem dois núcleos verbais, tem duas ideias e tem duas orações. Logo, a frase é uma frase composta ou complexa. E nós estamos a falar de dois processos de transformação de frase. Temos o processo de coordenação e o processo de subordinação. Neste caso, que nós estamos aqui a trabalhar, estamos a trabalhar com o processo de coordenação. No processo de coordenação, vamos ter, coloca a carne seca na panela, primeira oração. Portanto, temos primeira oração. E refoga em lume brando, temos a segunda oração. E na segunda oração, o que é que nós vamos dizer? Que a oração, a primeira oração é coordenada pela conjunção I. Não é? Há um elemento conector que liga as duas ideias, liga as duas orações. Então, esse elemento conector chama-se conjunção coordenativa. E neste caso, como a ideia apenas se adiciona, é uma conjunção coordenativa copulativa ou aditiva. E vocês já tiveram essa matéria durante o segundo trimestre. Nós estamos aqui a fazer a revisão. Então, vamos ao quadro para confirmarmos, não é, o exercício, não é? Temos aqui frases e orações coordenadas. Já estão todas as orações. Disjuntivas, conclusivas, copulativas, adversativas, explicativas. Agora vamos ver a primeira oração. Na panela, coloca a carne seca e refoga em lume brando. Portanto, o que une as orações é o I. A conjunção coordenativa, copulativa. Muito bem. Ótima ligação. Perfeito. Então, a segunda oração. Gosto da receita, mas não gosto de a preparar. Eu gosto da receita e não gosto de a preparar. Ideias opostas. Portanto, a ideia da segunda oração opõe-se à ideia da primeira, porque quem gosta da receita devia gostar de a preparar. Mas é um caso estranho. Logo, temos a oração coordenada, orações coordenadas adversativas. Terceira oração. Coloca na panela ou deixa a marinar na tigela. Portanto, temos duas ideias, duas opções alternativas, não é? Por isso, estão lá em casa, eu gosto disso. Coloca na panela ou deixa a marinar na tigela. Ideias alternativas, ou uma ou outra. Logo, seria o quê? Oração coordenada disjuntiva. Orações coordenadas disjuntivas. A seguir, vem a última frase que diz: o chefe adoeceu, portanto tivemos atraso. Bom, o restaurante estava a funcionar, o chefe adoeceu, e o que é que acontece? As coisas atrasaram-se. E por que se atrasaram? Porque o chefe não estava lá para orientar. Viu que a presença também é uma forma de permitir ou facilitar os procedimentos. Logo, o que é que nós vamos ver? Que esta ideia é conclusão da primeira ideia. A segunda ideia, a segunda oração, é conclusão da ideia da primeira oração. Logo, as orações são coordenadas conclusivas. Pois, porque o portanto é uma conjunção coordenativa conclusiva. Agora temos o TPC. A aula está chegando ao fim, vamos passar o TPC. Inspirando-te nas informações adquiridas nos textos lidos e trabalhados na aula anterior e a de hoje, elabora uma receita ao teu gosto, considerando o que mais te cativou da estrutura composicional deste gênero em referência.
podendo escrever outros tipos de receitas. Não é só receita de comida que nós devemos fazer, não. Temos outra. Podemos fazer receitas sobre o quê? Sobre a paz. Tanto quantidade de coisas, ingredientes que devemos pôr na paz. Temos a receita de amor, a receita de amizade, de harmonia. Tudo tem a sua quantidade e os seus ingredientes. Logo, é só escrever com o verbo no imperativo. A seguir, o que devem ter em conta para elaborar o trabalho? Organização estrutural, coerência e coesão de ideias, devem usar o nível de linguagem adequado, porque temos verbos ou determinadas pessoas em que devemos usar uma linguagem formal ou informal, portanto tem a ver com formas de tratamento, por isso os modos de verbo também mudam. E sinais de pontuação é preciso colocar corretamente. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu não vou pôr o sinal de exclamação, não é? Então, é isso. Depois, funções de linguagem, como já falamos, apelativa e um pouco de emotiva para a persuasão, não é? Precisamos de persuadir o leitor. E modo verbal, o imperativo e outros auxiliares. Assim, estamos chegando ao fim, mas antes vamos fazer a síntese da matéria. Fizemos a consolidação da matéria anterior, como viram, reforçamos o estudo sobre a receita, revimos as suas estruturas, as suas características e sua estrutura composicional. Nós estudamos as frases quanto à estrutura, chegamos ao fim da nossa aula e temos que nos despedir. Não se esqueçam que ainda haverá a próxima aula e nós estaremos juntos e com o mesmo entusiasmo. E só posso vos dizer, só me resta dizer-vos que tenham boa tarde ou bom dia e não se esqueçam, fiquem em casa, protejam-se. Muito obrigado.